Qual é a sua visão do céu? É um lugar de luz eterna e música onde corais adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura deslumbrante, de ouro e prata com uma série de incontáveis pedras preciosas? Isso é certamente verdade até certo ponto, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o céu como uma superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a terra conforme a borda da cúpula se aproxima do horizonte. Os habitantes da terra têm uma certa impressão do céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. Por exemplo, os termos celestiais ou lugares celestiais sugerem um número de lugares diferentes, todos os quais são combinados sob o título céu. Esses lugares podem ser habitados em vários momentos por diferentes seres de diferentes atividades. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4, o apóstolo Paulo escreve: Eu conheço um homem em Cristo que 14 anos atrás, se no corpo eu não sei, ou se fora do corpo eu não sei, Deus sabe, tal pessoa foi arrebatada até o terceiro céu. E eu conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Sei que Deus sabe como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não é lícito ou impossível para um homem pronunciar. Esta passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que o apóstolo Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso, o lugar da morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, pureza ou santidade. As palavras proferidas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paradisos ou paraíso. É a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e que perseveraram na vida de fé na cruz. Jesus prometeu ao penitente ladrão que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse-lhe: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O livro de Apocalipse apresenta uma área chamada meio do céu. Pelo que sei, isso descreve algum tipo de área grande na qual diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos a seguir expressam vários seres poderosos que proclamam do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo com uma voz alta: Ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques restantes das trombetas dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar para aqueles que habitam na terra, para cada nação, tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então eu vi um anjo de pé no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu: venham e se reúnam para a ceia do grande Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 17.
A palavra grega usada para o meio do céu é messauranima, que significa precisamente o meio do céu. Este poderia ser, então, o segundo céu. Podemos assumir finalmente que o céu visível, a nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu, que tipo de criatura eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. Porém, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm inúmeras outras funções potenciais, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos afirmam que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Podemos entender assim que nosso mundo, como conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à terra, é também um fator vital em tudo que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já foi dito, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus, enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Estes são normalmente descritos como anjos protetores. Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque vos digo que no céu seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai, que está no céu. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz ininterrupta, harmonia, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Como já mencionado, às vezes é palco de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás derrama uma corrente de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz dizendo no céu: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os tem acusado de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é descrito pelo anjo como um acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Esta escritura continua a predizer que Satanás será expulso do céu. Mas, até que isso aconteça, é claro que ele ainda está ocupando algum lugar nos céus e que ele está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo é finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, regozijem-se, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar,
pois o diabo desceu sobre você, tendo grande cólera, porque sabe que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Estes versos antecipam um período que Satanás tem pouco tempo. Pode estar perto, mas ainda não foram cumpridos. Certamente os eventos descritos não foram cumpridos. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Existem dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades, que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram mortos que estavam neles, e foram julgados todos os homens segundo as suas obras. Isso é claramente descrito em Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir na terra e de andar para cima e para baixo. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoou o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Ao invés de obedecer às instruções de Deus, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. A desobediência, a rebelião contra Deus separou-os da comunhão com Deus. Porque como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Como resultado, o pecado foi transmitido a cada geração. A Bíblia diz: e Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Isaías capítulo 24, versículo 5. Também a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram a ordenança e quebraram a aliança eterna. A terra geme porque foi maculada pelo pecado, como uma doença incapacitante. O pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmo 19, versículo 1. O céu é o trono de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1. A Bíblia diz de Deus: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque capítulo 1, versículo 13. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele abriu um caminho para a maldição do pecado ser removida. A culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz. Pelo sangue de Cristo que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, recebendo os julgamentos, apresentando-nos irrepreensíveis a seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque Ele é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: pela obediência de um, muitos são justificados. Romanos capítulo 5, versículo 19. É difícil para nós admitirmos, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores pela prática. A boa notícia é que Deus preparou um caminho para nós sermos salvos por sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por uma razão, para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença a Deus e ao céu. E a nós na terra veremos muitas visões gloriosas no céu, mas o mais poderoso de todos será o Salvador do mundo em sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza e contemplarão uma terra que se estende para longe. Isaías, capítulo 33, versículo 17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso, quando ele puxou a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então eu vi um cordeiro, eu ouvi cada criatura no céu, cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro, seja louvor e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 e 13. Faz parte da nossa natureza humana querer saciar nossas fantasias sobre o céu, mas Deus tem suas razões para nos dar apenas uma amostra de sua morada eterna. A linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha majestade. João só poderia expressá-la com analogias. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada portão era de uma pérola. E a rua da cidade era ouro puro, como se fosse vidro transparente. Aqui na terra, as ruas estão cobertas de cascalho e de asfalto, e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre as ruas douradas, que são transparentes. Lembre-se que no céu tudo se faz novo. As coisas nubladas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Devemos praticar a paciência enquanto esperamos. Deixemos que os pensamentos da glória do céu venham preencher a nossa alma. Assim seremos sustentados até o dia. Pedro diz àqueles cuja esperança é para o céu: você receberá uma rica recepção no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Quando ele estende os braços, convidando seu povo a entrar, ele voltará para o seu Pai e dirá: e a glória que tu me dás, eu dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. João, capítulo 17, versículo 22. Vamos olhar para suas mãos com cicatrizes, cair aos seus pés e chorar de alegria, louvando o seu nome maravilhoso. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Isto é o que veremos no céu. Glória a Deus. Agora eu convido você a orar. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas, Senhor. E eu peço a Ti, opera o milagre na vida delas, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo ao coração dessas pessoas a salvação, a vida eterna. Senhor, opera em cada alma, em cada corpo, em cada vida. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda angústia, toda dor, todo sofrimento, todo tipo de enfermidade. Seja agora repreendida em nome de Jesus. Sai agora, vai embora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa essas pessoas. Traga a paz ao coração de cada pessoa. Recebam a paz, receba a alegria, receba a força de Deus. O Senhor Jesus, Ele te levanta, Ele te mantém de pé, Ele te fortalece a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém
e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, permaneça firme na presença de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados. Agora mesmo, você pode, assistindo esse vídeo, confessar seus pecados neste momento e se arrepender e receba a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e seja muito feliz. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Faça seu pedido de oração nos comentários. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, porque desta forma você está ajudando a evangelizar. Quando você compartilha, você está ajudando a evangelizar. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe.